Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão e eu não sei se eu já contei pra vocês, mas o meu personagem favorito é o Batman. Eu sou o Kuronsu e hoje resolvi fazer jus ao meu apelido e roubei a Joia do Tempo pra fazer a academia dar uma viajada no passado. Eu sou o Léo e eu ainda estou à procura de uma gatinha preta pra me transformar em uma marinheira lunar. E eu sou o Roxas e vou começar com uma música. Au, tchududududu, au, treinei o meu cachorro para ser um campeão e ganhar a exposição. Ele é um colosso e eu não largo osso. Tá bom, chega, né? Até porque a gente teve mais uma prova de que você não tem muito bom. Roxas, ninguém tirou a cadeira pra você. Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar. E na aula de hoje, nós vamos deixar as coisas um pouquinho mais pessoais. Nós vamos compartilhar a jornada de cada um no universo nerd, contando como cada integrante da Academia de Nerds veio a se tornar um nerdzinho. E que jornada, né, Léo? E que jornada! Muitos e muitos anos, muitas histórias pra contar. A jornada do Léo, ela é lendária mesmo. A jornada nas estrelas. É porque é engraçado, né, de acompanhar como que a temática, né, de hoje ela é diferente de quando a gente pouco tempo, né, não vamos citar datas exatas, a gente começou a ter contato com videogame, com gibi. Eu não gosto muito de usar o termo HQs, eu prefiro gibi, porque até um tempo atrás, né, pelo fator também de que videogame não era tão visto como uma forma de entretenimento tão grande como é hoje, a gente não tinha tanto filme de super-herói com grandes universos e tudo mais, era normal, assim, você gostar de alguma coisa aqui e ali, mas a galera que era mais fissurada nisso, né, era mais nerd mesmo, de falar, ela era sempre meio que jogada para escanteio, né? E hoje, a sensação que eu tenho que o público, no geral, assim, todo mundo abraçou um pouco desse lado nerd, assim, todo mundo é um pouco nerd hoje em dia, né? O Kuro, ele tem mais ou menos a mesma idade que eu, então eu e ele passamos pela mesma época, né? Você sente isso um pouco? Hoje em dia, especialmente, assim, sei lá, mais ou menos a partir de 2010, 2014, até um pouco mais recente, eu acho. Hoje em dia, quase qualquer um que você conversar, assim, mais ou menos da nossa idade, um pouco mais novo, um pouco mais velho, por mais que não seja nerd e tudo mais, ele assiste os filmes da Marvel, ele assiste séries aí, tipo Sabrina, GOT, outras coisas, né? Assiste desenhos, tem muitos que assistem até um ou outro anime, alguma coisa do tipo. Então, realmente, que nem você falou, né? Quase todo mundo hoje em dia tem um ladozinho nerd, né? E eu acho bom isso, porque o nerd começou a se tornar parte da cultura pop, né? Começou a se tornar realmente parte da cultura da humanidade como um todo. Eu vejo assim. E pra gente que é realmente muito nerd e tudo mais, é bom porque estando mais mainstream assim, vão sair mais coisas, a gente vê mesmo nos cinemas, vão sair muito mais filmes, adaptações e coisas do tipo, porque gera mais receita agora que todo mundo gosta, assim, muita mais gente gosta, então como tem um retorno maior, tem um investimento maior, né? Eu tenho essa mesma sensação também. Parece que antigamente as pessoas tinham um pouco de vergonha de admitir, né, que gostavam desse tipo de coisa, gostavam de quadrinhos, super-heróis ou videogames. É um ou outro que tinha mais coragem de se colocar dessa forma e de mostrar mais esse amor por essas coisas. E hoje em dia não, hoje em dia é uma coisa muito mais geral. E como o Kuro falou, né, essa é uma questão muito mais positiva, porque a gente tem mais jogos, a gente tem mais filmes, a gente tem mais séries sobre todos os assuntos. E a cultura nerd, como o Kuro também mencionou, já tá misturada ali com a cultura pop, né? Elas são uma coisa só hoje em dia. Então, sei lá, você quer uma camiseta, é muito fácil de achar. Você quer comprar um quadro pro seu quarto, é muito fácil de achar. Então, tudo isso eu acho que é uma questão, assim, bastante positiva, né? Pra nós que gostamos desse tipo de coisa. Eu acho que não só como todo mundo concorda aqui, que a cultura se juntou, né? Virou algo mais popular, ser nerd, mas com a vinda da internet para todo mundo, o acesso facilitou as pessoas conhecerem essas mídias
que eram muito desconhecidas. Pouca gente sabiam dessas mídias, acompanhavam em tempo real. Hoje em dia você consegue acompanhar um anime, um filme, quase que ao mesmo tempo que o lançamento dele, um mangá, um HQ. E assim você sempre vai ficar ligado, né? E sem contar que as pessoas hoje em dia conversam no mundo inteiro sobre um capítulo, por exemplo, nós tivemos o Game of Thrones nesse último domingo. Tipo, meia hora depois o mundo inteiro comentava sobre o capítulo, o que achou bom, o que achou ruim. Então, antigamente você não conseguia ter esse tipo de contato. Às vezes você assistia uma coisa, você dificilmente ia encontrar outra pessoa que tinha visto a mesma coisa. Ou ela não tinha um acesso, ou tipo, não tinha como ver mesmo. E eu acho que é importante também porque como era considerado algo muito de pessoa reclusa, aquela carinha estranho ali da sala, sabe? Muitas vezes até tinham mais pessoas que gostavam daquela mesmo desenho, daquela mesma quadrinho, aquela mesma coisa, mas como era considerado algo estranho, assim, meio, coisa de nerd, coisa de gentinha isolada, estranha e tal. Tipo, muitas vezes tinha vergonha de admitir que gosta das coisas que gostava na frente dos outros, consequentemente perdi a oportunidade de fazer amizade mesmo, conhecer mais gente que gostava da mesma coisa, poder discutir, poder conversar. Hoje em dia as pessoas, que nem você falou, estão se tornando mais desinibidas com a internet, então acho que é um fator muito importante, né? Porque hoje em dia é muito mais fácil você encontrar pessoas que gostam das mesmas coisas, então é mais fácil de você expandir seus horizontes e ajudar também a aumentar o alcance daquele produto que você gosta, né? Daquela coisa que você gosta. E outra coisa que também é interessante é que naquela época, como você tinha mais vergonha, assim, de falar, gosto disso e daquilo, você acabava ficando um pouco mais isolado. Com a chegada da internet, se popularizou muito aquele lance de fóruns antigamente, e depois foi virando grupos de Orkut na época, até se tornar o que é hoje, grupo de WhatsApp, Telegram, etc. E aí o que acontece? Hoje, utilizando as tecnologias, essa mesma galera consegue se reencontrar em encontros, eventos que são grandiosos e tal. Então, assim, era pra ser um negócio lá atrás, que era pra ter um contato primário ali, entrou pro lance na internet pra poder facilitar, pra conhecer mais gente, e agora voltou a todo mundo conseguir se reunir, né? Às vezes pra jogar jogo de tabuleiro, pra, sei lá, conversar sobre o episódio de GOT, por exemplo. E também, de certa forma, ficou mais acessível, né? Com a tecnologia avançando, barateou um pouco o custo de algumas coisas. Claro que ainda existem PCs super caros, videogames, alguns ainda são caros, tudo mais. Mas, de uma forma geral, se tornou mais acessível para a população, né? E até é engraçado, porque se você for numa sala de aula há 15, 20 anos atrás, se você perguntasse quem tem videogame, joga videogame, gosta muito de jogo de videogame, só um ou outro ia levantar a mão, e alguns até com vergonha. Hoje em dia eu acho que é mais fácil a pessoa que não joga, sei lá, um Minecraft, um LoL, um Fortnite ali na sala ser zoado, do que a galera que joga, saca? Exatamente. Isso tem muito mesmo. Eu trabalho em escola, vivo bem isso. Eu vejo lá na escola, assim, são crianças muito pequenas, e até os mais, assim, CDFzinhos, assim, sabe, os mais certinhos, eles ficam comentando de Free Fire, por exemplo. Estão doidos pra chegar em casa pra jogar. É como a gente estava comentando, né? Popularizou muito, então o acesso tá mais fácil, então tá muito mais fácil de entrar aí nesse universo, né? Se tornou algo mais comum e acessível, né, pra todo mundo. Eu preciso fazer uma denúncia. O professor Léo nunca deixou um depoimento pra mim no Orkut. Nossa, será? Gente, Orkut, eu morro de saudade de Orkut. Nossa, muita saudade. Melhor rede social pra sempre. Eu lembro de uns professores meus que jogavam Colheita Feliz. Nossa, gente, eu jogava Farmville no Isso. Facebook. Como chama aquele que criava um avatarzinho seu lá? Pra ficar poke nos outros, dando poke. Isso, é Bud Poke, isso. Poke era ótimo! Meu Deus! Ai, que saudade do Orkut. Gente, vocês lembram daquele negocinho sexy, legal? Sei lá. Sim. O legal é que a primeira coisa que o Léo lembrou foi sexy, né? Não vamos comentar. E os outros dois eram um que era um gelinho, outro era uma carinha, outro era um coraçãozinho. Eu lembro do coraçãozinho, mas tipo, os outros eu não lembro o que era. E assim, não vamos nem entrar no mérito do MSN. Nossa, o MSN era bom, hein? Mas eu sou da época do ICQ, gente. Eu peguei o ICQ Também. primeiro. Peguei o ICQ primeiro. Nossa, era muito legal.
Aquelas pessoas que você encontrava no Bate-Papo UOL e Nossa. Clube Cheetos e outros Digimon, lugares assim. Salas diversas. O difícil do ICQ era de se adicionar alguém, né? Porque Nossa, Né? aquele número. Meu Passa Deus. seu número. Aí a pessoa passava, aí você ia lá, digitava, aí de repente, não tá funcionando. Ah não, você digitou errado, não sei o que. Era Alguém um... ainda tem o seu número de ICQ? Não. Eu tenho salvo em alguma conta minha do meu e-mail antigo. Que ela ficava salva. Porque eu não decorava aquele número de jeito nenhum. Eu salvei. Mas Léo, eu sei que você vai falar que você ainda tem. Você acertou. Por isso que eu vou falar, quem vive de passado, Léo, é museu. Nossa. então o Léo é um museu antigo pra caramba. Você acabou de me chamar de museu. Você fez uma referência ao Ezreal. Sim, o seu lugar era no museu. Odeio quando pegam Ezreal na minha lane. Não gosto de ser suporte de Ezreal. olha, Leonardo, vou lembrar disso. Roxas, você pega Timo ADC. E eu adoro, tá? Por sinal. Timo ADC é ótimo. Mas vamos voltar pro tema aqui. O que vem na cabeça de vocês? O que é a primeira coisa que vocês lembram relacionada a nerd? A primeira coisa que me vem na cabeça relacionada a jogos, eu vou falar, é Donkey Kong 2, Sonic e Mortal Kombat 2. Foi os primeiros jogos que eu joguei que eu me lembro na minha vida. Não consigo lembrar nada mais antigo que isso, sabe? Cara, eu tive muita coisa, assim, de primeiro contato pra falar sobre nerd, assim. Mas eu acho que a primeira coisa que eu realmente comecei a fazer mais pro lado nerd foi jogar videogame e ler gibi. Foram as duas coisas que eu comecei meio que junto, assim. Gibi eu comecei lendo Turma da Mônica, né? E o que fez eu gostar de ler. Né? Até uma coisa assim, foi por lá que eu aprendi a chamar de gibi. E eu acho muito estranho, porque hoje em dia a gente tem que usar o termo HQ, né? Se você fala gibi na internet, a galera fica meio... Não, é HQ que fala, não sei o quê. Eu gosto de falar gibi. Então... eu não preciso nem dizer qual foi o primeiro super-herói que eu comecei a ler, né? Eu acho que é importante você falar. Senão a gente não vai saber. Então, o segundo gibi que eu comecei a ler foi do Batman, né? Então, eu lembro que minha mãe comprava vários gibis pra mim, dele e do Homem-Aranha. Então, foram os dois personagens que eu comecei a acompanhar, e dali eu ia ler mais coisas. Eu acho que assim, pra mim, primeiro contato com coisa nerd, diferente do que vocês vão dizer, foi com videogame tecnicamente, porque eu comecei a jogar com SNES desde que eu era pequenininho, mas eu não via naquela época ainda como algo nerd, sabe? Eu não tinha essa noção de que era algo nerd na época, sabe? Era algo mais nerd, assim. Porque pra mim a maioria das pessoas jogava videogame e tudo mais, né? Lia alguns gibis. Eu considero meu primeiro contato com temática nerd quando eu fui na minha primeira lan house. Porque eu já fui sabendo que realmente era um lugar que só ia ter gente jogando e tudo mais, então eu realmente considero esse meu primeiro contato com cultura nerd de uma forma... a cultura nerd como um todo, assim, sabe? Eu acabo considerando isso. E... assim, foi muito legal, porque eu ainda era pequeno, o meu amigo me convidou pra ir, eu nem sabia que era uma lan house quando ele me convidou. Aí ele me explicou assim por cima, eu convenci meus pais e acabou que a gente foi. Isso eu devia ter o quê? Uns 10 anos, mais ou menos? Eram as primeiras lan houses que estavam abrindo aqui na cidade na época. Era a Cyber News ou a Cyberspace? Cyberspace. Nossa, faz tempo. Brasil. Eu não sei exatamente quando que foi meu primeiro contato nerd, sabendo que era alguma coisa nerd. Mas eu também tive o meu primeiro contato com videogame também. Quando eu era muito pequeno, a minha irmã tinha um Atari. E aí eu lembro que eu jogava um pouquinho no Atari. Ela não deixava eu jogar muito, assim, porque eu era muito pequeno e eu estragava, né? Mas aí ela deixava eu jogar e tal, e aí eu comecei a jogar. Eu lembro que eu jogava Pitfall. Aí tinha um joguinho de um astronauta, que eu não lembro muito bem como é que era. E tinha o Montezuma. Gente, Montezuma era tudo na vida. Eu amava. Só que a fita tinha estragado, eu não conseguia jogar. E aí era uma tristeza. E aí eu ganhei o meu Super Nintendo de Natal. E fiquei super feliz na época e tal. E aí foi minha primeira porta, assim, né? Ao mundo dos videogames. E... assim, a porta, tipo, que era o meu videogame mesmo, né? Não era da minha irmã. E aí eu jogava muito Super Mario, depois eu ia ganhando jogos de Natal e tal. Era sempre uma emoção. E aí o próximo passo foi começar a jogar no fliperama do shopping. Porque eu jogava muito no fliperama. Eu jogava muito The King of Fighters e Darkstalkers.
aqui em Franca. O shopping tinha muitos fliperamas. Tinha uma época maravilhosa do shopping, né? Que tinha os fliperamas lá e eu jogava muito naquele arcade. Bons tempos. Bons Nossa, tempos. faz muito Era tempo. muito legal. E aí era de ficha, né? Nem tinha aqueles cartões assim que você passa. Né? Que agora aquela é uma coisa moderníssima. E aí acho que esse foi meu primeiro contato mais nerd, assim, né? Com esse universo. Mas eu também lia muito Turma da Mônica, assim como o Digão. E eu gostava de ler bastante, né? E o Roxas, eu estava comentando mais cedo, o Roxas até me lembrou do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu adorava assistir na Cultura ainda. Eu lembro que a minha mãe me deu uma maletinha cheia de livros do sítio. E tinha um livro de cada personagem, assim, era bem interessante. Achei que o Roxas ia começar a cantar a música do Sítio Capão Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tá bom. Chega. Olha, foi Tá melhor. melhorando, tá melhorando. Tá O evoluindo. ritmo, gostamos, foi muito bom. Então, eu, além dos jogos, eu tive um pouquinho mais de contato com coisas nerds por conta do meu pai, porque ele sempre foi de colecionar. E o primeiro gibi que eu li é um pouquinho diferente de todo mundo aqui, eu acho. Foi o Spawn, porque meu pai tinha a coleção Nossa inteira dos senhora. gibis. Nossa! É, bem diferente, né? Meu pai sempre foi de colecionar vários gibi, várias coisas do tipo. Então, tipo, eu pegava no armarinho dele e saía lendo. Não tinha nada melhor pra fazer. Pesado. E bem, já que a gente já tá falando aí dessas coisas, assim, o mundo nerd se divide hoje em dia em muitas vertentes, de certa forma, né? De certa forma, hoje em dia, até a cultura japonesa ali de animes, mangás e tudo mais, de certa forma considerado nerd aqui no ocidente, né? E... Bem, alguns de vocês citaram aí, mas qual foi o primeiro contato aí que vocês tiveram com o gibi, no caso, que é os gibis e quadrinhos aí, né, HQs, e qual foi mais marcante aí pra vocês na infância de vocês? Cara, pra mim... O seu não tem nem... Não, assim, embora o Batman seja meu personagem favorito e ele tem todo um simbolismo pra mim, assim, diversas formas, Turma da Mônica ainda acaba sendo mais especial na minha vida, porque é Turma da Mônica que faz eu gostar de ler. Eu só comecei a ler depois livros e tudo mais, e acompanhar muito o Batman por causa da Turma da Mônica, sabe? Como eu era filho único, e a minha mãe não tinha tempo... Nossa, eu trabalhava o dia inteiro, então não tinha tempo pra Era brincar não, né, comigo. Digão? Você ainda é. Eu ainda sou. Eu não tinha literalmente com quem brincar, essas coisas. Eu era muito pequeno, eu não podia sair na rua, assim. A mãe não ia deixar na fé, sabe? Então ela começou a comprar muito gibi pra mim e eu literalmente me perdia, sabe? Eu ficava lá o dia inteiro lendo, porque ela trazia vários gibis, assim. Eu tenho até hoje vários e vários aqui. Então Turma da Mônica pra mim tem um significado de... Me fez querer ir pra ler Batman, Homem-Aranha e por aí vai. E eu, seguindo o Digão aí, eu também tive esse contato muito grande com a Turma da Mônica, porque quando eu era pequeno, o meu pai, eu não lembro se foi meu pai ou minha mãe, fez a assinatura da Turma da Mônica pra mim. Então todo mês eu recebia, né, um gibizinho de cada personagem. Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e Chico Bento. E aí eu lia muito, eu gostava, ainda gosto, mas assim, na época, né, eu era completamente apaixonado. E eu lembro que eu tinha até uma parte do meu armário em que eu guardava os gibis, aí eu tinha uma pilha de cada personagem. Eu gostaria de saber onde foi parar essa pessoa organizada, porque hoje em dia, se eu abro meu armário, eu não acho nada mais. E aí eu lembro que eu separava tudo bonitinho, sabe? Uma pilha de gibis da Mônica, outra do Cebolinha, outra da Magali. É que a gente vai perdendo a esperança no mundo, aí a gente vai ficando desorganizado. Ai, que pesado. O meu não adianta, foi Turma da Mônica também. Mas tinha um outro gibi que eu também lia, quadrinho na época, que era o da Luluzinha. A gente chegou a ter alguns exemplares aqui. E tinha o desenho também, né, na época da Luluzinha. E eu acho que sim, de quadrinhos assim, super-heróis acabou sendo, na verdade, os X-Men e Super-Homem. Super-Homem, porque minha avó, se não me engano, ela tinha uns gibis de Super-Homem. Eu não me lembro muito bem dessa época, eu só lembro que eu li alguns com ela.
E os X-Men também. Ela tinha um outro volume, não me recordo agora, e um amigo meu, o Michel, ele também ele tinha alguns volumes e tudo mais, a gente ficava discutindo disso, então a gente também conversava bastante sobre X-Men. Mas, de certa forma, o que me fez mais me voltar a querer ler quadrinhos, assim como o Digão foi contra a Mônica, que foi meio inesperado, pra mim foi, na verdade, eu não lembro, não sei se vocês vão lembrar, aquelas revistas que vocês assinavam quando eu era pequeno, que vinha aquelas revistas falando sobre ciência e tudo mais, e que vinha aqueles CDs interativos com vários jogos, coisinhas pra colocar no computador. E também dá pra você montar coisas. Inclusive a gente assinou por muitos anos um deles, muitos anos não, muito tempo, e aí no final a gente conseguiu um telescópio, um microscópio, quer dizer. Montar um microscópio com eles e aqueles exemplares lá, aqueles dinossauros que brilhavam no escuro, de esqueleto e tudo mais. Irônico, engraçado que, de certa forma, é nerd, porque, tipo, é até na essência mais antiga do nerd, né? Aquela pessoa que gostava de ler de tudo e estudar, né? Mas eu acho que foi isso que me levou, primeiramente, assim, a ter interesse em ler, em pesquisar as coisas e tudo mais, e aí eu fui aos poucos começando a voltar pros quadrinhos e pros HQs. Como eu citei um pouquinho do Spawn, outro HQ que eu lia bastante aqui em casa era do Hulk, e foi algo que eu gostava bastante de ler. Tipo, hoje em dia não tem nada a ver o Hulk antigo com o novo, né? Tipo, é outro personagem. E, assim, vamos considerar um meio que nerd, igual o Kuro falou dessa revista, tinha meio que uma enciclopédia de dinossauros aqui, que eu adorava ler ela de trás pra frente. Eu não lembro o nome, ela nem deve existir mais aqui em casa, mas era algo que eu gostava muito de ler e, tipo, tinha nada a ver com escola. Então, era um assunto totalmente nada a ver, mas que deixava a gente muito curioso, a gente ficava lendo, assinava lá, a gente assinava aqui as revistas, tinha as coleções inteiras. E foi o que me fez realmente ter muito interesse em ler, pesquisar as coisas, e aí eu gostava muito de dinossauro, consequentemente comecei a gostar de dragão, e aí comecei a gostar das coisas medieval, então foi tipo, foi tudo uma coisa levando a outra, né? Sim. Tinha também aquela revista Recreio, né? Que eu tenho até umas 12 aqui em casa. Sim, aí tinha alguns exemplares que vinham umas séries de brinquedinhos também, coisinhas que você ia montando, interligando, tinha várias historinhas, eles apresentavam vários temas, ficavam falando de várias coisas, você aprendia sobre os países e tal. Eu lembro que eu ficava lendo aquilo, a mesma revista no dia, umas 3, 4 vezes, era muito legal. Porque não adianta, né? Eu acho que, assim, nerd raiz, assim, de certa forma, ele acaba começando assim, né? Na curiosidade de realmente ficar lendo muita coisa, aprendendo muita coisa, estudando, assim, não necessariamente estudar de escola, mas estudar em casa, absorvendo informação, né? Sim, e aí depois você acaba indo pra essa ficção, né? Pra parte de ficção e tal. Tem uma revista que eu acho que o Léo vai me ajudar a lembrar. Era uma revista de jogos, e ela falava de tudo mesmo de jogo. Tinha uma capa que era sempre desenhada. Eu não vou me lembrar o nome agora, mas eu tinha uma coleção dessa revista. Nossa, ia na locadora. Eu também colecionava essa revista. Isso, a locadora tinha assinatura da revista, então eu ia na locadora pra ler a revista. É Game Super alguma coisa? Eu não consigo me lembrar o nome. Eu tenho exemplares dela aqui em casa, numa caixa guardada com todas as minhas revistas. Olha só. Super Game Power. Isso mesmo, Léo. Essa revista era maravilhosa mesmo. As capas vinham desenhadas. E eu lembro que tinham matérias, né, de jogos. Aí tinha a carinha do redator da matéria. Eles faziam uns desenhos, assim. Eu lembro até hoje, tinha uma redatora que chamava Marjorie. Ela era uma loira, assim. E ela escrevia... Mas, gente, não é a Marjorie deste ano. É daquele ano lá que lançava. Misericórdia. Nossa. Deus amado. Nossa, o Rock levou essa revista, gente. Tinha várias revistas, né? Tinha aquela Ultra Jovem. A Game Power eu cheguei a ter alguns exemplares também. Hoje em dia, provavelmente, já estão há muito tempo aí no lixo, né? Aliás, ó, alunos e alunas, depois vocês cobram a gente. Eu e o Rox, a gente vai pegar as revistas de videogame e as revistas Recreio que eu tenho e tal. Depois a gente vai tirar umas fotos pra vocês e postar no Insta. Olha, eu tenho até aquele álbum de chiclete do Dragon Ball pra tirar a foto completa aqui. Nossa, tinha o do Pokémon também, né? Que eu nunca consegui terminar. Eu também não. Um dos arrependimentos da vida. Mas além de livros, revistas e gibis... como o Rox já falou de locadora, né? Vamos falar de jogo também, né? Porque é um dos principais hobbies aqui dessa galera
desse cast, né? Que, inclusive, denúncia, o Léo tava demorando pra chegar pra gente gravar o podcast porque ele tava viciado jogando MK11. É, tentando pegar roupinha ali, ó. Vamos falar, que jogo maravilhoso. Ó, e outra coisa, tem uma coisa que eu amo nesse jogo, gente. Você pode abrir roupa. Tem um monte de roupa. Cada personagem tem, sei lá, 30 roupas diferentes. É tipo Dead or Alive, só que menos comprando DLC e mais passando tempo jogando. É. Nossa, gente, isso tá muito legal. Tô adorando passar as torres. E o melhor, você pode colocar o CPU pra jogar pra você. Ele fica lá passando. Olha, Olha só. roubando na cara dura. O Léo não tem capacidade de jogar com a Cetrion e fica pondo CPU. Ai, ó, eu tô decepcionada. A Cetrion maravilhosa, lindíssima, mas ela tá muito ruim, gente. Ela é muito ruim. Mas já que eu tô falando de Cetrion, falando de jogos, eu vou falar dos jogos que me marcaram quando eu era criança. Eu já falei do Super Mario World, né, que foi o primeiro jogo que eu tive do Super Nintendo. Ele realmente me marcou muito. E eu lembro que eu joguei ele de trás pra frente, abri todos os mundos, abri as coisas todas. Um outro jogo que me marcou nessa época do Super Nintendo, assim, tiveram vários, né? Mas eu vou tentar selecionar assim, alguns mais específicos. Outro que me marcou bastante foi o Super Mario RPG, que acho que foi o primeiro RPG que eu joguei. Então, assim, aquele jogo me fez apaixonar pelo gênero, e é um gênero que eu amo até hoje, acho que é o meu gênero favorito. E aí, assim, esse jogo me marcou muito. Eu acho que eu joguei outros RPGs antes, sem entender que era RPG, sabe? Eu lembro que eu tinha alugado uma fita uma vez das Guerreiras Mágicas de Rei Earth, e eu acho que era RPG e eu não conseguia jogar. Eu acho que era muito pequena, eu não conseguia entender, sabe? Eu não conseguia passar das Não, coisas. além disso também, a maioria das fitas assim, de RPGs, quando a gente era pequena cidade assim, eles muitas vezes não tinha nem inglês não tinha, né? Não que a gente fosse entender muito mais, mas era japonês assim, puro, né? Então era no achismo que você fazia as coisas. Eu lembro que eu me perdia muito jogando um dos primeiros Dragon Quests. Eu alugava aquele jogo, eu ficava tentando jogar, mas eu ficava travado toda hora, por fim eu desisti porque eu não entendia nada. Então, e assim, era uma época muito boa, e acho que esse foi o meu primeiro RPG, então ele me marcou bastante. E o Street Fighter 2, né, acho que a versão Turbo, que já tinham os personagens novos, a Kane, o Thunderhawk, DJ, enfim. Esse também me marcou pra caramba na época do Super Nintendo, porque eu jogava demais, e eu amava a Kane, amava o jogo. E também é uma outra coisa que eu carrego, porque eu gosto muito de jogos de luta, né, eu carrego até hoje, assim. Então acho que esses que me marcaram mais, assim, os que me iniciaram nesse mundo aí. Assim, pra mim, eu acho que meu primeiro contato com jogos, eu não consigo lembrar exatamente qual foi o primeiro jogo mesmo que eu joguei. Mas eu diria que foi aqueles basicões do Super Nintendo que tinha na época mesmo. Mario, como você já falou, Donkey Kong também, eu jogava bastante quando era pequeno, eu e meu irmão. Um que eu joguei muito quando era pequeno com meu irmão foi Bomberman. A gente alugava direto a fita pra ficar jogando e zerando os Bombermans que tinha. E, assim, que me marcou também bastante, porque foi um dos primeiros RPGs assim, que eu vi, inclusive é a origem do meu apelido, foi o Chrono Trigger, que até hoje eu considero o melhor RPG que tem. Quando eu era pequeno, ironicamente, eu não cheguei a zerar ele. Eu só via meu irmão jogando ele, assim, e jogava um pouquinho, mas nunca cheguei a zerar. Eu só fui vir a zerar ele, assim, quando eu já tava com uns 13, 14 anos pra mais, que aí eu peguei o de PS1 e peguei pra zerar inteiro mesmo, vários endings e tudo mais. Bom, como eu tinha falado um pouquinho mais cedo, né? Sonic, Mortal Kombat 2, Donkey Kong foi os jogos que me marcou. Mas eu lembrei de um agora, que eu vou até puxar pro Digão, que é o Mickey e o Donald. Nossa, esse mesmo. Tem. Pateta e Max também, né? Sim. Muito, muito bom. Então, o meu primeiro contato com videogame foi o Super Nintendo, né? Então, assim, primeiros jogos ali que eu idolatrava, mas vieram dele. O primeiro jogo que eu joguei chama Sparkster. Eu sei que ele tem um nome em inglês que acho que é Rocket Knight, um negócio assim. E ele era um joguinho muito doido. O carinha tinha um foguete nas costas. Lá ele tinha uma espada e ia destruindo todo mundo. Era muito legal e eu demorei muito tempo pra zerar aquilo. E o meu jogo favorito de Super Nintendo, embora a maioria não saiba muito disso, é Yoshi Island. Porque foi a primeira fita que eu ganhei de presente depois que eu comprei o videogame. Eu ganhei ela do meu pai.
E ela era original, então eu tinha todo um carinho. E eu demorei um tempo pra zerar e tal. E eu adorava aquele jogo. Adorava mesmo. Ah, Digão, eu quero saber, você passou 100% todas as fases? Passei. Pior que eu passei. Detalhe, era a única fita original que eu tinha. Então só ela salvava. Entende? Então eu joguei muito aquilo. Nossa, cara, era triste naquela época que eu gostava muito de jogar o Harvest Moon do Super Nintendo. Aí toda vez que eu alugava, era aquela tristeza de tipo, nossa, será que alguém pagou meu save? Será que alguém pagou? E na maioria das vezes tinha pagado. Né? E o primeiro RPG que eu joguei também foi no Super Nintendo, mas diferente de vocês, não foi Final Fantasy, não foi Chrono Trigger, não foi nada disso. Foi, acreditem se quiser, Mario RPG. Foi o jogo que me fez gostar de RPG de turno e tal. Eu tenho um carinho enorme por esse jogo. Gostei, Digão, gostei. Se for falar de primeiro RPG, vai parecer até clichê, mas o primeiro RPG que eu lembro que eu joguei inteiro foi Final Fantasy VII. Ah, meu Deus. Nossa, mas aí já tava bem mais velhinho, hein? Nossa, eu tava velho pra caramba. Eu jogava muito jogo de plataforma, Mega Man X. É que nessa época era o que mais jogava mesmo. Mickey, o Pateta e Max, Power Rangers também, Aladdin. Aladdin, ô raiva que eu tinha. E também porque eram jogos que dava pra jogar com amigo, irmão, assim, eu alugava e jogava com os amigos, com o irmão, tudo mais na época, então realmente, pelo menos lá aqui em casa era o que a gente mais... Final Fight, Top Gear, Sunset Riders. Nossa, Top Gear. Tinha um jogo de robô, eu nunca lembro o nome desse jogo, eu sei que tinha vários robôs, que você entrava e enfrentava o seu amigo. Você podia sair do robô e virar um homenzinho minúsculo. Gundam Warriors, eu acho que é isso, Gundam Warriors. Não é Gundam, eu nunca lembro o nome desse jogo. Eu sei que tem Warriors no nome. Mas tem Warriors sei qual no nome. Tipo, aquele jogo era muito divertido de jogar. É porque essa geração Super Nintendo era muito disso, né? Era mais jogo co-op, assim, ou jogo de luta ali e tal. A gente tem os clássicos, né? Zelda, Link to the Past. Acreditem se quiser, nessa época eu joguei futebol. Eu acho que todo mundo aqui jogou pelo menos um pouquinho nessa época. Aquele futebol bugado, né? Que tinha o coisa lá, pelão, Ale, jogo. É isso. Eu jogava eu tinha uma fita de basquete do NBA também, que eu jogava bastante, mas eu tinha um vôlei, que era um vôlei com os robôs. Era muito engraçado o jogo. Você machucava mesmo os caras de vez em quando. Eu não vou lembrar o nome desse jogo, mas era muito divertido. Vocês lembram de um jogo no Super Nintendo que era um menino e uma menina, e aí a cidade estava toda zumbificada, assim. Meus vizinhos viraram zumbis? Eu sei que jogo é. Eu não sei o nome em inglês, eu acho que é essa a tradução, né? Zombies in My Neighbors. Algo assim. É esse mesmo. Tinha uns negócios nas camas elásticas, né? Que você pulava de um lado pro outro do jardim. Tinha pistolinhas de água pra matar o zumbi. Eu zerei esse jogo recentemente com um amigo nosso, o Ian, em comum. E a gente resolveu jogar. Tipo, foi muito bom. Mas eu acho que, como criança, eu nunca zerei aquele jogo. Cara, tinha um que eu também acho que eu nunca zerei, era aquele de navinha do SNES também. Que você ia ganhando os poderes, tirinho diferente. Eu sempre esqueço o nome daquele jogo. Eu acho que é Ace Combat, né? É porque tem muitos, né? Ace Combat é bom. Tem Sonic, alguma coisa que é jogo de navinha também. Não, era Aero Fighters, eu acho o nome. Tem também. É muito jogo de navinha, gente. Sim, tinha muito jogo de navinha diferente. Mas além de jogos também, o contato com animes de vocês, ele foi, assim, desde pequeno ou vocês foram começar a assistir anime só bem mais tarde? Desde que eu me entendo por gente. Literalmente. Eu comecei a ver quando era pequeno. Assim, eu nem sabia o que era anime na época. Pra mim era só um desenho que passava na televisão, assim. É porque naquela época a gente não tinha essas noções, né? Tipo assim, isso aqui é nerd, isso aqui não é. Isso aqui é anime, isso aqui é desenho. É tudo desenho, era tudo joguinho, era tudo, sabe? O importante era que era divertido, né? Exatamente. Mas eu comecei com Astro Boy e Speed Racer. Eu acho que a maioria aqui pelo menos já viu. Talvez não tenha assistido, mas pelo menos já viu algumas partes do episódio. Speed Racer também, que é antigo pra caramba. E Cavaleiro do Zodíaco. Foram assim, eu acho que a Trindade... Mentira, ainda tem Fly também, né? Mas eu vi muito pouco. Nossa, Fly era bom demais. Acho que esses foram os principais, assim, que a galera da nossa idade mais assim, começou a ver na televisão, né? A tristeza de Fly é que aquele trem não acaba, não tem final. Triste. O meu primeiro também foi Fly, eu acho. Eu também não consigo lembrar, porque eu também não sabia que era anime, né?
Mas eu acho que era Fly, passava no SBT de manhã e tudo. Sim, eu só lembro do comecinho da musiquinha, né? Fly, fly, fly. É muito marcante, né? Eu não lembro de praticamente nada da história, lembro de muito pouco. Não, ele eu também não lembro praticamente nada, eu só lembro que eu assistia e gostava. E um outro também que me marcou a minha infância assim, foi Guerreiras Mágicas. Guerreiras Mágicas de Rei Earth também passou no SBT, eu acho que já era um pouco mais velho, mas também ainda não sabia o que era anime. Eu acho que assim, o primeiro anime que eu assisti sabendo que era anime foi Pokémon. E aí, não sei se vocês lembram, naquela época, teve um problema lá no Japão com um episódio do Porygon, que levou um monte de criança pro hospital. Sim, por epilepsia. E aí, saiu um monte de matéria aqui nas revistas, nos jornais e tal. E eu li aquilo e falava, meu Deus, né, que é coisa assustadora. E aí, acho que me deu uma curiosidade meio mórbida, sabe, de assistir Pokémon. E aí eu comecei a ver por causa disso. E eu lembro que na cena que o Pikachu usava o choque do trovão, eu virava o olho, sabe? Eu não tinha coragem de olhar. Léo dando ótimos exemplos, né? Assustado. Ó, professor nota 10 esse aí, ó. Tinha coragem. E aí eu me apaixonei por Pokémon, né? E aí, dali pra frente. E aí eu lembro que quando eu era bem pequeno, eu tinha um caderno de Sailor Moon. Só que eu não sabia o que era Sailor Moon. E aí depois saiu uma revista, naquelas revistas de anime que tinham, saiu uma revista especial sobre Sailor Moon. E era meu xodó, assim, acho que eu li aquela revista não sei quantas mil vezes, de trás pra frente, de cabeça pra baixo, de todas as maneiras possíveis, que contava todas as histórias, todas as temporadas, tinha um perfil de cada personagem e tal. E aí eu me apaixonei por Sailor Moon mesmo antes de assistir. E eu acho que Garotas Mágicas, assim, desse universo de anime é o que eu mais gosto hoje em dia. Não só de anime, acho que de tudo. É o que eu mais gosto hoje em dia. E começou lá atrás, né, com Sailor Moon. E depois, quando Sailor Moon começou a passar, eu já era um pouquinho mais velho, já devia ter o quê? Uns 13 anos, 12 anos. Porque na época da Manchete eu não assisti. Eu assisti depois, quando passou no Cartoon Network. E então, assim, acho que Pokémon foi o primeiro, aí teve Digimon, né, também, na época que explodiu. Mas, assim, a grande paixão mesmo veio depois com Sailor Moon, que aí eu acho que eu virei um otaquinho. Eu acho que o que me fez virar um otaquinho, assim como o Léo disse, acabou sendo Inuyasha, porque até então eu gostava um pouco de animes dos que passavam na televisão, que era o Hakusho, Cavaleiro do Zodíaco, que mais? Sailor Moon, Pokémon, Digimon e tudo mais, mas eu acho que o que me fez começar a ter curiosidade de olhar na internet na época, pesquisar e tudo mais, foi Inuyasha. E aí eu lembro até hoje que os 2 primeiros animes que eu vi, assim, online, na época, que naquela época você demorava 2 horas pra achar um episódio de 50 mega, era triste, Nossa. viu? Mas... RMVB, sim, RMVB. E era maravilhosa pra gente naquela época, na verdade. Era maravilhoso. Mas foram bem inesperados os títulos, na verdade. Eu vi com meu irmão. Foi Chrono Crusade e Elfen Lied. Os 2 primeiros animes que eu vi online. Assim, que na época eu comecei a virar o taquinho, a gente baixou pra assistir, eu e meu irmão. Vocês já começaram na tragédia, né? Sim, já começamos na tragédia pura. Ó, é uma tragédia aquele anime. Eu lembro dele até hoje, porque foi um dos animes que eu mais gostei na época. Sim, também. não, eu adoro, tem um lugar especial, assim, pra mim até hoje, Chrono Crusade. Eu acho que os 2 primeiros animes que eu comecei a ver, mas na época eu não sabia que era anime, era Dragon Ball, o clássico, né? E Fly. Depois, aí já sabendo que era anime, o primeiro que eu assisti, assim, eu terminei, teve todo um propósito maior, foi Digimon. Primeiro Digimon e Tenshimuyo. Passava no SBT. Tem Shimui, eu era muito. Foram os 2 primeiros animes, assim, sabe? Porque como eram animes mais curtos, né? Então, terminei de assistir, entendi a historinha e tudo mais. E dali eu comecei a assistir outros, né? Aí depois a gente começou a acompanhar esses animes que nunca acabam, né? One Piece, Naruto. Que acaba, mas volta. Custou, mas acabou. Custou acabar. Aí você falou, acabou, mas voltou. Mas eu tenho bastante recordação, assim, principalmente dos animes que passavam no Band Kids, assim. Eu não fui muito da geração que gostava muito de Cavaleiros, eu assisti só o primeiro arco e depois não acompanhei mais. Eu gostava, mas não era tanto, então... E aí eu comecei a assistir esses animes mais diferentes e tudo mais.
Sim, primeiro a gente começa sempre pelos normalzão, mais cult, mais que todo mundo assiste ali na televisão, depois a gente vai passando pelas coisas trágicas, pelas coisas diferentonas. É porque tinha uns animes, assim, por exemplo, que eu lembro que eu assisti, mas eu lembro que eu não gostava, mas eu não lembro a história, eu não lembro nada. Por exemplo, Shurato. Eu lembro que eu não gostava, mas eu assisti. Mas se você perguntar pra mim assim, não, mas qual que é a história? Por que você não gosta? Eu não faço a mínima ideia, eu não lembro, sabe? Eu sou o contrário, eu gostava, mas você me pergunta se eu lembro muita coisa dele? Não. Então, Mas eu gostava. é que a gente assistia isso com o quê? 5 anos, 6 anos de idade? Faz muito tempo. Então, eu era muito novinho, eu lembro que, assim, eu pensava que Shurato era uma continuação de Cavaleiros, alguma coisa que era feia. Quando eu fui começar a assistir, eu achei que fosse, tipo... Eu não tinha ideia nenhuma, eu assistia todas essas coisas e não tinha ideia que era cada hora uma coisa, né? É que nem quando foi passar Digimon, começou a passar, saiu na revistinha lá, que a gente já comentou, que a gente tinha na época, tinha uma reportagenzinha que ia começar a passar Digimon, eu e meu irmão, quando a gente comprou a revistinha e leu assim, a gente ficou, nossa, é tipo um Pokémon e tal, só que... Então, na escola, o Digimon foi o que eu descobri que era anime, porque na escola me perguntaram, porque eu era o diferente da turma, eu tinha um caderno de Tomb Raider, Tomb Raider, todo mundo falava, o que é isso, da onde que surgiu isso? Aí que eu falei, gente, mas deixa eu procurar, porque o povo chegou a mim, Digimon é a continuação de Pokémon, né? Agora eles não ficam mais na Pokébola. Eu falei, gente, não é isso. Nossa senhora! Ao vivo essa, hein? Eu fui procurar saber o que era pra eu poder explicar pros meus amiguinhos de sala de aula. Foi aí que eu fui conhecer o que era anime direito, etc. Mas o primeiro contato mesmo foi Yu Yu Hakusho. Porque eu ia pra escola junto com meu irmão e ele colocava a fita pra gravar pra gente chegar e assistir. Porque passava na hora que nós estávamos na escola. Então a gente tinha que gravar na fita cassete pra assistir a hora que chegasse em casa. A gente fazia muito aqui em casa isso com Dragon Ball. Quando ia viajar alguma coisa, a gente gravava pra assistir depois. Eu também fazia com Sailor Moon, porque era a hora que eu tava na aula de inglês e tal, então eu tinha que colocar pra gravar. Aí gravava Sailor Moon e Sakura Card Captor depois. Uma coisa que me dava muita agonia é porque eu ia em aula de Crisma na época que passava no Yasha, e passava no Cartoon, se eu não me engano. Era 2 episódios seguidos, e era das 5 às 6, um negócio assim. Eu sempre perdi o final do segundo episódio, porque dava meu horário de ir pra aula e eu tinha que ir pra aula. Olha o Kuro, não queria ir na missa, não queria rezar de jeito nenhum, olha lá. Mas altas épocas boas. E no Yasha passava, era Tooncast, não era o nome da programação, eu não vou lembrar. Era Toonami. Por acaso? Toonami, isso, Léo. Porque eu lembro que passava no Yasha, Sailor Moon R e Sakura. Sailor Moon era 4 horas, Sakura era 4h30. E nossa, Sakura não perdia um episódio também. E aí tinha o Toonami à noite, né? Que aí passava Inuyasha de novo, depois passava acho que Dragon Ball, passava uns outros animes. Algumas vezes eu tentei ficar acordado até depois da meia-noite pra terminar de assistir o episódio de Inuyasha que eu perdi. E aí tinha a rivalidade, né? Era o Cartoon com Pokémon e o Fox Kids com Digimon. Sim. Assim, eu não sei vocês, mas por causa de começar a assistir esses animes, que aí me levou a procurar o mangá. E o primeiro mangá que eu tive acesso, que eu li, foi o da Sakura também. Era um mangá bonitinho, fofinho, e era diferente do anime, né? Então a gente sabe. Eu também, acho que eu também. Meu primeiro mangá também foi Sakura. Porque saía no Brasil, né? A JBC publicou há muitos anos atrás. E era uma edição baratinha, acho que era tipo R$3,80, um negócio assim, um volume. E eu lembro que eu tinha minha mesada e todo mês, toda quinzena, eu não lembro exatamente quando saía, eu comprava o mangá de Sakura. Eu tenho toda essa memória afetiva com ele. Eu lembro que eu tinha até uma sacolinha, assim, bonitinha, que eu guardava ele, sabe? Todos os volumes, assim, bonitinhos e tal. Era uma... Olha como eu era organizado, gente. Olha, tô surpreso. Pra onde foi essa pessoa, né? Pra onde foi? Eu não conheço mais esse Leonardo. Mas, não cara... De mangá, eu acho que assim, talvez não tenha sido o primeiro que eu li, porque eu não vou me recordar bem, mas o primeiro que eu comecei a ter interesse e até comecei a tentar comprar na época alguns volumes foi o de Ragnarok, que eu amava Ragnarok Online na época, eu achei que fosse ter super relacionado, assim, não que não seja, mas achei que fosse ser igualzinho as coisas do jogo, né? Aí eu comecei a comprar o mangá de Ragnarok. E eu e um amigo meu, cada um ia meio que comprando um volume. Meu irmão acho que chegou a comprar um também. Eu lembro que eu ouvia falar muito do mangá. Falando de Ragnarok, eu lembrei do primeiro mangá que eu li, na verdade. E ele é brasileiro.
Porque meu irmão chegou a comprar uns volumes de Holy Avenger e eu comecei a ler por eles, na verdade, mangá, quando era mais novinho ainda. Eu lembro do Holy Avenger, eu li os primeiros, mas eu nunca terminei de ler ele. Ele eu só terminei de ler quando eu estava bem mais velho, porque meu irmão não chegou a comprar todos os volumes, não chegou a ter todos, então eu acabei... Não lembro se eu li na casa de um amigo, não lembro agora, mas foi muitos anos depois que eu fui ler inteiro mesmo também. Nossa, eu lembro que o pessoal comentava muito sobre Holy Avenger em fóruns. Sim. Eu nunca cheguei a ler, mas a minha recordação de Holy Avenger é essa. E outro que meu irmão comprou alguns volumes e eu li também era Shin-Chan. Que inclusive o mangá foi cancelado aqui no Brasil, né? E o desenho, porque era meio ofensivo demais, assim. Meio ofensivo? De leve. Assim, é meio Pop Team Epic, né? Sim. Nunca esquecerei do Shin-Chan com a dança da bundinha peladinha. Nossa senhora. Olha, quando passou esse anime dublado, eu morri Era um negócio de tão rir. inocente, assim, eu não via malícia naquilo como criança e, tipo, adorava, eu chorava de rir com aquilo. O primeiro mangá que eu li foi... Eu peguei emprestado de um amigo e eu li Samurai X. Foi o primeiro mangá que eu li. Depois eu li alguns mangás de Dragon Ball. Mas assim, eu considero como primeiro aquele que eu passei a acompanhar, sabe? Uhum. Só que eu só fui acompanhar mesmo, assim, de ficar querendo toda semana ler e tudo mais. Foi o de Naruto. Bem lá na frente. Antes disso, eu não... Eu pegava um emprestado pra ler, comprava um perdido aqui, outro ali. É, aquela leitura mais casual, né? Eu era mais pro lado do anime, assim. Inclusive tem alguns mangás que eu comprei aqui que... umas pérolas, não sei se vocês conhecem. Shonshu, Guerreiro Demoníaco, negócio assim. Lembro, Um mangá sim. coreano. Cara, Sim. como foi difícil ler aquele negócio. Ele fez bastante sucessozinho, eu acho, até na época. Eu lembro que bastante gente comentava. Eu li alguns volumes. É porque assim, quando eu tentei ler ele, eu acho que eu era muito moleque pra temática, sabe? Porque ele é um pouquinho pra cima ali, sabe? Então demorou um tempinho pra eu reler ele e falei, nossa, é legal. Cara, pior que mangá eu nunca comprei muito, porque eu sempre fui bem dividido com essas coisas de gostar de jogo, de gostar disso, de gostar daquilo, e minha mesada não dava pra comprar essas coisas. É o tudo, problema, é o maior problema do nerd hoje em dia. A gente gosta de trem demais e é tudo caro. E não sobra tempo e nem dinheiro, né? Mas eu lembro que eu tentei comprar o Ragnarok, eu desisti. Alguns anos depois eu comecei a comprar os mangás de Negima, porque eu adorava. Eu li online e eu falei, vou contribuir, né? Comprar o original e tal, tá saindo aqui no Brasil. Cheguei a comprar vários volumes, mas também nunca consegui concluir Tem uma denúncia. Eu dei um mangá de Negima pro Léo no aniversário dele e ele jogou o mangá no chão. Eu colocaria fogo nele. Ô, louco! Eu detesto esse autor, Akamatsu Ken, é isso o nome dele? Não lembro. Mas eu não gosto desse autor, não gosto desse mangá dele. Pô, colocaria fogo no Negima, tá? Negima foi muito bom, mas depois de um certo arco, a história desanda de um jeito que é triste. Eu vou fazer agora Pires aqui e vou dizer que eu não posso opinar. Gente, mas o Kuro falou uma coisa muito importante. Nós, nerds, não temos mais tempo pra tudo, nem dinheiro, né? Inclusive é um recado pra vocês que estão ouvindo aí, tá? Vocês estão mais novos, vocês estão achando que quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão comprar tudo, vai curtir pra caramba. Quando vocês começarem a trabalhar e começar a aparecer dinheiro, vocês não vão ter tempo pra curtir o que vocês estão comprando. Cara, a minha lista do Steam e da PS4 só cresce o número de jogo que eu tenho e jogar que é bom mesmo é um ou outro só, porque não tem tempo. Vou fazer lançar um questionamento importantíssimo aqui pra vocês. Quem da Academia de Nerds está com as séries, animes e jogos em dia? Eu acho que é muito difícil, porque é igual a gente tava falando ali. Nós temos muitos gostos e tudo isso aqui, ele precisa de um tempo. Porque, por exemplo, você acompanhar Naruto, por exemplo, vamos colocar só um anime assim. Você acompanhar Naruto é uma jornada, cara. Se você tá atrasado, é muito episódio. Não, é jornada. Por exemplo, alguém começar a ler One Piece hoje em dia, Nossa. sinceramente não dá pra descrever a pessoa como outra palavra além de masoquista. Exatamente. E o que acontece?
como a gente tem vários gostos, por exemplo, a gente gosta de jogar videogame, a gente gosta de ler, a gente gosta de ver anime, ler mangá, ler livro, etc. Então, vai somando muita coisa, e aí junta que a gente tem outras responsabilidades também. Por exemplo, a gente trabalha, nós aqui temos o podcast, a gente tem que gravar, tem que editar, divulgar, enfim. Cada um tem as suas próprias responsabilidades. É difícil conciliar o tempo mesmo. Mas eu acho que, assim, o mais importante de tudo isso é que a temática nerd ela acaba tendo uma importância significativa, pelo menos pra mim, e eu acredito pra vocês também. Porque a gente cresceu conhecendo esses personagens, esses jogos e tudo mais, e a gente foi aprendendo várias coisas com isso, sabe? Deixou de ser aquele lance de ser só um personagem ou de ser só uma franquia de jogos, e aquilo começa a fazer parte da vida da gente, né? Sim, por exemplo, o impacto que ele teve na minha vida e tem até hoje é muito grande, por vários motivos, alguns deles. Primeiro, uma coisa que me manteve muito conectado ao meu irmão até hoje, inclusive teve uma época que a gente começou a se distanciar um pouquinho, quando ele começou a morar fora, tudo mais, mas que manteve a gente conectado e mantém até hoje é exatamente essa cultura. Porque por mais que ele não seja tão nerd, ele hoje em dia trabalha muito, viaja e tudo mais, ele ainda gosta também, a gente sempre tenta tá assistindo coisa junto, ou quando não dá, assiste e comenta. Cara, a gente faz questão de sempre quando ele vem pra Franca aqui, pra visitar aqui a minha família, a gente tira o fim de semana pra assistir coisa junto. Anime, série e tudo mais, como um tempo só nosso de irmão, sabe? Então eu acho que assim, a cultura nerd como um todo tem um impacto na minha vida de uma forma geral constante. Eu fiz muitas amizades por causa dela, por exemplo, o Digão mesmo eu só conheci lá durante o curso de ciência, porque a gente tinha interesse em comum, RPG, de certa forma anime, jogos, tudo mais. Inclusive, provavelmente o podcast não existiria hoje em dia se não fosse por isso, né? Exatamente, o podcast só existe por causa da parceria Digão e Kuro, porque sem ela a gente não conheceria Roxas e Léo. Que de certa forma eu introduzi você pro nosso grupo de RPG lá, e aí você conheceu o Roxas e foi deslanchando aí, né? Exatamente. Mas, assim, tem N motivos assim que influencia, mesmo no dia a dia, no trabalho, muitas vezes quando eu tô querendo focar lá no trabalho, porque mexo com desenvolvimento, de vez em quando a gente precisa de mais foco e tal, precisa de um silêncio, eu coloco o fone, coloco alguma música mais inspiradora, assim, ou que assim, te inspira mesmo, assim. Hoje em dia eu escuto muitas músicas a host de Boku no Hero Academia, com a When They Say Run, You Run, e entre outras músicas, porque, cara, é só colocar essa música, colocar o fone e começar a programar, que, tipo, eu esqueço de tudo, começo a me concentrar, me sinto inspirado e tal. Então, assim, de certa forma, acaba influenciando, mesmo que às vezes de forma imperceptível, de vez em quando, o nosso dia a dia, né? As frases que a gente escutava dos super-heróis, que às vezes carregam um peso mesmo que inconsciente pra gente, faz a gente querer ser melhor. É até um pouco clichê falar essas coisas, mas eu acho que acaba acontecendo. Eu também acho que isso influencia muito no nosso modo de pensar, o nosso modo de ver o mundo. Eu também tenho uma experiência com esse mundo nerd, acho que parecida com o que vocês falaram. Eu, assim, fiz muitas amizades por causa disso, por causa de jogos, por causa de animes e tudo mais. Acho que boa parte dos meus círculos de amizade de hoje em dia são por causa dessas coisas nerd. E, além disso, eu acho que como eu falei um pouco antes, eu gosto muito de animes de garotas mágicas. E é meio que o meu refúgio, assim, de tudo, sabe? Quando eu tô me sentindo mal, eu vou lá e foco em assistir Precure, que eu amo, falar sobre isso também, que eu adoro. E quando eu tô também preocupado com alguma coisa, eu vou lá, assisto alguma coisa, lembro de alguma personagem que passou por alguma dificuldade, venceu, sabe? Essas coisas parecem meio bobas, mas acho que o que importa mesmo é como essas coisas te atingem, né? E como essas coisas te influenciam. Pra mim, isso fez total diferença na minha vida. Tanto para eu me encontrar enquanto pessoa, e até hoje em dia, né, que eu já sou um adulto, eu ainda carrego isso comigo, né, todas essas questões. Não, eu sou um adulto, um jovem adulto. Nem tão jovem assim. E eu acho que essas coisas a gente carrega pra vida toda, né? Essas lições que a gente aprende, essas
essas questões motivacionais e tudo. Então, acho que isso é bem interessante. Acho que todo mundo vai falar um pouquinho de igual, assim, vamos usar essa palavra, porque todo mundo que é nerd ou que conhece esse tipo de cultura faz amizade fez amizade mais com um círculozinho fechado no começo, né? Como a gente disse no começo do cast, nem todo mundo era nerd naquela época. O povo era muito fechado. Então, por exemplo, eu conheci o Léo numa loja de jogos não, era uma papelaria, na verdade, que virou lan house, e depois voltou a ser só papelaria, e hoje em dia é uma loja de mangá, que é a Alphatec, né? Eu conheci o Léo lá e muitos outros amigos por lá. A gente fechou o nosso grupinho dentro do outro grupinho que tinha. Teve até uma época assim que a gente brinca que foi a era negra da Alphatec, que as pessoas brigaram entre si ali, se separaram, ninguém ia mais na loja. Depois voltaram aí pra loja, era muito engraçado. E o motivo da briga foi por causa de um tablado de DDR, porque tinha pessoas que queriam assistir anime e outros queriam dançar. Tipo, é uma briga meio que estúpida se for parar e pensar hoje em dia. Porque era só todo mundo conversar e entrar num consenso, né? Mas outra coisa que mudou muito a minha vida relacionada a jogos e o nerdismo em si foi que eu aprendi a língua inglesa a partir dos jogos, e isso mudou muita coisa na minha vida, porque eu nunca fui numa escola de inglês. Tudo que eu sei hoje é pelos jogos mesmo e tipo, faz a diferença total na minha vida. Acredito que se todo mundo se esforçasse um pouquinho, poderia aprender de várias formas. Bom, os meus melhores amigos eu conheci por causa de jogos, de bate-papo sobre anime. São as pessoas que eu mais confio nesse meu círculo de amizade. Então tem todo esse significado, assim, as minhas amizades, as que eu considero as verdadeiras, foram por causa do mundo nerd em si. É sempre uma forma de relaxar, sabe? Ler uma HQ, assistir um anime, é sempre uma forma de você fugir do seu dia, que, querendo ou não, é difícil, né? Surgem problemas aleatórios todo dia, só que os super-heróis, assim, eles têm uma importância pra mim, não só os heróis, eu falo só DC, Marvel, mas também os de anime e tal, porque é sempre passar daquele negócio de nunca desistir, de continuar. Eu aprendi vários valores com América, Batman, etc. Inclusive são algumas das coisas que eu sigo, de você tem que fazer a coisa certa porque é o certo, não esperar uma recompensa em troca e tal. E eu gosto de aplicar isso em tudo, sabe? É um aprendizado muito grande. E tem uma frase que eu uso ela meio que de mantra. Frase não, na verdade é um textinho. E eu deixei ele separado aqui pra falar pra vocês, que às vezes vocês não conhecem. Essa frase, ela foi... esse texto ele foi escrito numa HQ do Flash, eu não lembro qual que é, mas é legal. A vida é locomoção. Se você não está se movendo, você não está vivendo. Mas aí chega o tempo que você para de correr das coisas e começa a correr atrás de algo. Você precisa ir à frente. Continue se movendo, mesmo que o caminho não esteja claro. Acredite que você achará seu caminho. E é algo que eu uso muito comigo, porque todo mundo aqui já passou por fases difíceis, momentos que a gente acha que não vai dar certo, que a gente não vai conseguir, que as coisas não vão pra frente, inclusive esse projeto aqui da Academia de Nerds. E eu repetia isso aqui dia a dia, sobre faculdade, problema pessoal, o projeto da academia e tudo mais. E no final das contas é exatamente isso, né? A vida é a gente continuar seguindo em frente e sempre tentando. Parabéns, Digão, foi muito bonito, muito legal. E cara, uma coisa que vocês falaram também, o Roxas principalmente, eu acho engraçado porque, eu acho que justamente porque, principalmente antigamente, ser nerd era um negócio mais... gente mais excluídazinha e tal, as amizades que a gente fez, na maioria, naquela época, eu vejo, assim, hoje em dia pra ser bem mais forte do que amizades, entre aspas, normais, sabe? Porque eu vejo, hoje em dia, tipo, a maioria das pessoas que eu conheço, eles não têm tantos amigos de tão longa data quanto eu ou alguns de vocês têm, sabe?
Que eu tenho amigo que eu conheço desde que eu tô na pré-escola e a gente conversa até hoje pra caramba, sai junto, sabe? Por causa dessa cultura, por causa desse elemento em comum, né? Que é essa cultura nerd como um todo. Então eu acho isso muito, muito legal, sabe? Eu tenho amigos mesmo online, que eu conheci online na época de 2004 com Ragnarok, que, cara, eu converso com eles até hoje. Tenho 3 amigos. Eu converso com eles até hoje, a gente conversa talvez não todo dia, mas a gente ainda joga junto online algum jogo. Então são amizades que provavelmente vão ser pra vida inteira mesmo. E quando reúne ou vai conversar de novo, mesmo que passou certo tempo, parece que nunca passou nenhum dia, né, sem se falar e tal. É um elo diferente, é uma coisa muito interessante. Inclusive uma das pessoas é uma amiga minha, a Tati, que eu conheci ela online em 2004, eu só fui ver ela pela primeira vez, assim, que a gente se encontrou lá em São Paulo, em 2011, mais ou menos, 2012, até um pouquinho mais, eu acho, 2013, aliás, na verdade eu acho que foi 2014, mas enfim, não importa muito a data. Foi engraçado porque a gente só tinha se falado online por, tipo, quase 10 anos na época, assim, nunca tinha se visto. Mas quando eu encontrei ela, assim, ali no Anime Friends, assim, ela tava almoçando no restaurante, sabe, foi como se eu só estivesse vendo uma amiga antiga mesmo. Eu olhei ali, já conheci a pessoa na hora, assim, só cheguei perto, a gente se cumprimentou e já saiu conversando como se, tipo, realmente fosse amigo de longa data, sabe? Não teve nem que pausar, ficar aquele momento de constrangedor de, tipo, nossa, prazer e tal. Não, a gente saiu, eu só sentei e a gente saiu conversando, sabe? Foi realmente uma experiência bem diferente e foi nessa época que eu percebi isso, né? Que amizade, por mais que seja online ou tudo mais, quando vocês têm um interesse similar, quando vocês gostam das mesmas coisas, tipo, não importa quanto tempo, que nem você falou, não importa quanto tempo que não se fala, vocês vão ter o que conversar, vão ter o que discutir, é muito bom. O Kuro falou sobre Anime Friends, eu também lembrei que eu conheci um amigo no Anime Friends também, a primeira vez que eu fui, eu falei... tô indo pra São Paulo, você é daí, vamos combinar de se encontrar. A gente combinou de se encontrar no Anime Friends. É até engraçado, o nome dele é Paulo, mas o apelido dele é Takuya. A gente jogava um jogo que chamava de Digimon RPG Online, que era coreano. E a gente se conheceu no jogo, tipo, combinou de se encontrar. Chegou lá em São Paulo, no metrô, encontrei ele. Tipo, nos 2 primeiros segundos a gente ficou com medo de um matar o outro, mas depois conversando, ficou de boa, tipo, o dia inteiro. E a gente mantém contato até hoje. Sim, sim. Foi uma coisa totalmente online, é muito engraçado. Então, é muito engraçado. É até mágico, assim, de certa forma, esse momento quando você encontra a pessoa. Mas são experiências mesmo que acabam acontecendo na vida e que não teriam acontecido comigo se não fosse por gostar dessas coisas que eu gosto, né? Mas e você, aluno e aluna, conta pra gente um pouquinho sobre a experiência que vocês têm no universo nerd. Qual foi o primeiro contato com um mangá de vocês, o primeiro jogo que vocês jogaram? A gente tá querendo saber. Inclusive o Léo disse que talvez ele ia passar a lição de casa pra vocês hoje. É verdade, Léo? Eu disse. Digão, você sabe que eu sou uma pessoa assim que tem uma péssima memória. Se eu disse, eu não me lembro. A idade. É difícil, né? Eu espero chegar nessa idade melhor, viu? Nossa, que crítico. Então na dúvida, passa a lição de casa. A lição de casa de sempre? É lógico. Ah, tá. Pensei que era uma lição de casa diferente. Mas eu vou passar uma lição de casa diferente para os nossos alunos. Pessoal que está ouvindo a gente, por favor, postem uma foto no Instagram de vocês com algo nerd da sua infância ou de algo que te lembre de como você começou a virar um nerdzinho, uma nerdzinha, e marca a academia. A gente vai repostar lá nos nossos stories ou no nosso perfil, enfim. Marca a gente lá. Mas a lição de casa de sempre é que todas as segundas-feiras a gente posta episódio novo aqui no SoundCloud. Então segue a gente nas nossas redes sociais, segue a gente no Face, segue a gente no Instagram, para sempre estar ligado nos nossos posts para saber quando a gente posta as aulas novas. Estamos lá no SoundCloud, segue a gente também no Spotify, no iTunes e tudo mais. Segue a gente onde a gente estiver. É só digitar Academia de Nerds que é sucesso. E para manter um contato com a gente, dar algum e-mail, é só mandar um e-mail para contato@academiadenerds.com.br. Por hoje é só, pessoal. Classe dispensada. Gente, não
juntar nossas energias e derrotar o coração gelado. Meus poderes de Grayskull. Eu tenho a força. Eu sou o Batman.